muito significativo chegar aqui e ver a sala cheia. Né? Então, agradecer a presença de todo mundo que está aqui. E que a obstetrícia, para mim, ela tem uma importância assim, muito grande, sabe? E ela é muito coletiva, né? Eu entendo a obstetrícia como algo coletivo. A reunião de parteiras, sabe? Assim como eu entendo os acompanhamentos de parto, né? Quando a gente consegue criar uma comunidade. É assim que eu leio, né? Uma comunidade ali em volta daquela mulher que está parindo, em volta daquele bebê que está chegando, né? E eu sinto que a obstetrícia, para mim, gente, corre o risco de eu chorar. Eu sinto que a obstetrícia, para mim, é essa comunidade que me dá sustentação, que me dá suporte. Então, podemos começar por aí, por essa coisa da comunidade. Fica à vontade. Você vai me ajudando. Então, já que você já tomou esse ponto, professora, você poderia então contar mais o que é a obstetrícia para você, a profissional obstetriz? É uma das questões que a gente tem. Bom, eu vou tentar intercalar um pouco com a minha vida pessoal, né? Porque também, eu não sei se eu consigo separar essas duas coisas, né? Eu engravidei quando eu tinha 17 anos, então era muito jovem, né? E aí eu passei por todo esse processo, né? Gestação, parto, e eu sinto que eu não tinha conhecimento, né? Primeiro, eu não tinha conhecimento antes para que eu não engravidasse na adolescência, porque não foi necessariamente planejado, não foi, né? E eu sinto que eu não tinha muita voz. Então, a obstetrícia, para mim, ela é essa oportunidade de voz, sabe? De voz pelas mulheres, de voz por um modelo que a gente acredita. E pelos direitos, assim, eu acho que... E a obstetrícia me dá isso. Na minha vida pessoal, durante muito tempo... Hoje não, né? Hoje eu já estou um pouco mais velha, né? A gente vai aprendendo com muitas coisas, mas... Eu sempre tive um pouco essa relação com a voz, até que ponto de enfrentamento eu vou e até que ponto eu aceito o que estão me trazendo, sabe? Qual é o nível de enfrentamento que eu vou? E aí, para mim, a obstetrícia é esse caminho de pegar algo que eu acredito, que é que as mulheres merecem ser bem cuidadas, que toda mulher merece ser tratada como uma deusa, independente de qual processo ela está, se ela está num processo de abortamento, se ela está num processo de gestação, de pós-parto, né? Então, para mim, a obstetrícia junta essas duas coisas, né? Esse modelo que eu acredito de cuidado com as pessoas, principalmente com as mulheres, e a voz. É isso. E, professora, como que foi a sua chegada nessa graduação? Seu interesse pelo curso, a permanência nele? Sim. Então, quando você está na época do vestibular, né, você não sabe muito bem o que você vai fazer, né? Você fica assim, nossa, tantas opções, tantas coisas, né? E eu lembro que eu queria muito física médica. Eu penso, gente, né? Como a gente não sabe muitas vezes do que vai nutrir a nossa alma, né? Porque e eu queria muito mesmo. Eu fiquei na lista de espera da Unicamp na época e eu fui até aquela chamada que você ficava na época num saguão e eles falavam, liberou uma vaga. A Gabi é da nossa época, porque tinham várias chamadas, né? E aí as pessoas iam colocando interesse e tal. E como eu queria muito, eu fiquei até a quarta chamada e aí era isso. Se você tem interesse ainda no curso, vá tal dia no saguão e a vaga que liberar, você levanta a mão e vai. E eu fui. E eu lembro, gente, que foi muito interessante, e aí das coisas que eu acredito também, né? Porque a minha nota nos 5 anos anteriores daria para ter entrado assim na primeira chamada, na segunda chamada no máximo. E naquele ano eu não entrei. E eu entrei em obstetrícia, né? Então eu fiz minha matrícula aqui, mas com esse desejo muito focado na física médica. Sei lá exatamente por quê, mas... E aí eu não entrei. E aí na época
Falei, bom, vou ver o que é obstetrícia, né? Vou chegar lá e entender o que é. E aí, eu sou da terceira turma, então eu entrei em obstetrícia em 2007. Quando eu cheguei na aula inaugural, veio uma parteira holandesa falar de parto domiciliar. E a gente viu um vídeo de um parto domiciliar. E eu olhei aquilo, e todas as meninas, né, que estavam próximas, assim, elas, nossa, que coisa linda, não sei o quê. Eu olhei e falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Socorro! Como que o pessoal acha bonito esse tanto de líquido, sangue, essa coisa assim, né, muito visceral. Isso não tem nada a ver comigo, eu sou um peixe fora d'água. Eu lembro exatamente dessa frase, um peixe fora d'água. Mas falei, bom, já estou aqui, vou ver como é que é, né? Mas eu eu tinha medo, assim, um certo receio, né? Diferente de outras estudantes que entraram que já eram doulas ou que já tinham algum conhecimento sobre o curso. E aí eu sinto que eu fui aprendendo a ler, sabe? O processo de você aprender a ler a beleza, aprender a ler as sutilezas que tem, tanto na parte do cuidado em si, que eu gosto muito, né? Eu gosto muito de estar com as mulheres. Quem passa em estágio comigo sabe que aquilo me nutre, assim. E quanto na parte política de voz, né? E aí acho que é importante falar disso, porque quando eu falo que a obstetrícia me dá essa sustentação, é uma comunidade que me dá essa oportunidade de voz, ao mesmo tempo que as lutas elas foram muito intensas, né? Eu acho que elas trouxeram para mim esse lugar pessoal. Aqui eu posso gritar, eu posso lutar e eu vou atrás até que as mulheres sejam respeitadas, sabe? Acho que está um pouco nesse lugar, assim. Estou falando um monte de coisa, não sei se... É isso? E dentro disso que você disse da política, porque você falou que é muito intenso, né? E o que são essas intensidades, assim, da história de luta? Então, acho que cabe falar um pouquinho, né, de quando eu entrei no curso, assim, foi isso, eu entrei na terceira turma, e aí, a princípio, estava tudo certo com o Corém, né, com o nosso registro e tal. E ao longo do curso, quando a primeira turma se formou, começaram a surgir os problemas, né, dificuldade de registro e tudo mais. E aí eu pensava assim, eu sou da terceira turma, quando eu chegar lá já vai estar resolvido. Olha que legal. Ou seja, estou até agora lutando pela obstetrícia, né, por conta desse pensamento. Assim, oi, Carol, tudo bem? E aí o que aconteceu foi que não estava, né? O que aconteceu foi que eu comecei a ver a Associação de Obstetrizes, comecei a falar, opa, né, preciso me envolver com isso. É comigo, sim. Eu acho que, pessoalmente, né, isso é algo que também atravessa a minha vida. Às vezes as coisas acontecem e eu penso que não é comigo, mas é comigo sim, sabe? É isso, eles estão dificultando a minha inserção no mercado de trabalho, né? Então, eu comecei a ver que eu precisava me envolver com a associação. E aí comecei a participar das reuniões da associação. E sempre que eu chegava, assim, eu pensava, gente, eu não sei nada disso. A sensação do peixe fora d'água, né? Como é que faz isso? Só que ninguém sabia, porque é tudo muito novo. E a gente vai aprendendo no processo, sabe? E que é um processo bonito de fortalecimento também individual. Então, eu falo que eu já apanhei muito pela obstetrícia, mas eu ganhei muito também. Eu tenho absoluta certeza de que os ganhos foram muito maiores, sabe? Do ponto de vista disso, de poder lutar, de poder ter voz, de chegar numa sessão, numa audiência pública e falar com a diretora médica do Einstein. Falar, isso não é verdade que você está falando. Quando ela falou que ela não sabia o que era obstetriz, né? Por quê? Eu já tinha ido atrás dela no Rio de Janeiro, numa reunião. Eu pedi reunião com ela, eu conversei, eu mandei e-mail, eu peguei o WhatsApp dela, ela me adicionou num grupo. E aí, numa audiência pública com o Ministério Público, ela falou, mas a gente não sabe bem o que são as obstetrizes. Eu levantei a mão. Aí eu falei, não vai ficar assim, não? Aí eu falei, isso não é verdade, porque eu fui atrás de você, entendeu? Então,
Eu acho que a obstetrícia é, para mim, esse canal de força e de luta que me dá corpo. Corpo, que é o corpo das mulheres, que é o corpo dos bebês, que merece respeito, sim, que tem direito, sim, né? E você poderia contar mais momentos que te marcaram desse período de luta, tanto ali na graduação, depois, entrando na aula? Então, aí teve isso, né? Eles começaram a dificultar o processo do registro da primeira turma. E quando chegou na minha turma, eles negaram mesmo. Então, a gente tinha que entrar com um advogado para conseguir o registro. E advogado nominal, sabe? Então, a gente tinha que contratar para conseguir o registro no conselho. E aí, na minha turma, a gente conseguiu a Defensoria Pública e começou a entrar em contato com o Ministério Público para conseguir esse registro. Então, as coisas foram caminhando um pouco por aí, assim, né? E aí, teve esse processo do registro, né? Aí eles cederam uma carteirinha para a gente, que era uma carteirinha da mesma cor do nível técnico. A gente teve que entrar em contato de novo com o Ministério Público, falando que não era aquela carteirinha, que era uma carteirinha de nível de graduação. E tiveram os concursos públicos, que as obstetrizes passavam, né, nas colocações, nas primeiras colocações, e quando a gente ia assumir, eles não deixavam por ser obstetriz. Então foi todo um processo, né? Inclusive jurídico, como eu falei, para que a gente conseguisse a inserção no edital mesmo, né? Para não ter esse tipo de problema. Isso são coisas que a gente lida até hoje. Mas aí nós fizemos uma comunidade, vou chamar assim, vou usar um pouco esse termo, né? Com a vereadora Juliana Cardoso e com o João, que é um sociólogo, que trabalhava no gabinete dela, para conseguir criar o cargo aqui no município de São Paulo. Então, hoje, o município de São Paulo tem um cargo de obstetriz. Eles podem abrir concurso público para obstetriz. E eles abriram, né? Só que tem isso, no mesmo concurso, eram vagas para 1.090 médicos e para 20 obstetrizes, né? Então, ainda tem uma disparidade muito grande. E quando a gente pensa, né, que as obstetrizes podem atender até 90% das demandas, das necessidades de cuidado em saúde sexual e reprodutiva, ainda tem muito chão para a gente percorrer, né? Teve um momento também que eles queriam fechar o curso e que aí a gente fez algumas movimentações e que teve muito movimento de mulheres, de doulas em conjunto. Aí era essa comunidade, né? A gente foi para Paulista. Cada vez que fechava o semáforo, eu achei muito bonito isso, muito significativo esse evento, vocês iam adorar. Porque a gente entendeu como se fosse uma contração. Então, fechava o semáforo, a gente ia para a rua, ali na faixa, tal, né? Abria, a gente voltava. Então, fez um pouco esse movimento de contração e de relaxamento, sabe? E eu lembro que ficou esse sentido, assim, né? Foi muito bonito. Foi muito bonito. E aí, aqui na EASH também nós fizemos, a gente fazia passeata, falando, e aqui o Titanic, ele dá um eco legal. Vocês já fizeram manifestação aqui? Ele parece, tem 20 pessoas, mas parece que tem 200, né? Porque dá uma coisa assim, e essa sensação de pertencimento, assim, né? Então, foram algumas lutas. Depois, contato com o Ministério Público também, a gente ganhou uma ação contra o Corém por ter negado o nosso registro. Então, eles tiveram que pagar uma indenização para a Associação de Obstetrizes, né? Que a gente fez um material gráfico bem interessante, assim. É isso, gente, foi muita luta, mas quando eu estou com vocês lá no estádio, e que eu vejo, eu falo que é muito bonito ver bebê nascer, mas ver parteira nascer é a coisa mais linda que tem. Espero que vocês tenham essa oportunidade, porque realmente é muito bonito. Quando você vê que aquela aluna, né, ela
tem a presença. E para mim é um estalo, assim, ó, vem, sabe? Aí você fala, ó, gente, eu tô completamente arrepiada e eu sou essa pessoa. É muito bonito. Essa luta vale muito a pena nesse sentido. E não é idealizando ou romantizando o processo do parto, porque ele pode ser muito difícil para algumas mulheres e para alguns profissionais também, né? Mas para mim, no sentido daquele respeito profundo. É um respeito, eu bati, né? É um respeito profundo pela mulher, que eu acho que é algo muito difícil de encontrar na nossa sociedade. Então, ver vocês chegando, né, e atendendo as mulheres, atendendo os bebês com esse respeito profundo, com um olhar individualizado para cada mulher, para cada bebê, entendendo que essa mulher muitas vezes é uma mulher negra, de periferia, ou é uma mulher imigrante, né? O que eu preciso ter de olhar para essa mulher aqui? Não é o mesmo atendimento para todas as mulheres. Você pode ter anos de experiência, anos. Se você está dando o mesmo atendimento, você está fazendo errado. Você não está fazendo um cuidado centrado naquela mulher, naquele contexto, naquelas pessoas, né? Estou falando mulher, mas pode ser homem trans também, o que agrega, né, uma outra necessidade de respeito, de percepção e de sutileza nesse acompanhamento. Eu sempre fui um pouco, vou colocar reconhecida, mas eu sempre busquei muito esse lugar da atuação política também. E que para mim tem a ver com a voz, né? Então, e é lógico, você tem perfis diferentes, né? Pessoas diferentes, mas como nós somos parteiras, vou chamar assim, porque é o que eu me identifico, né? Como nós somos obstetrizes, somos minoria, eu não consigo descolar uma coisa da outra, entende? Para mim, não... Cada vez que você está lá resistindo a práticas intervencionistas do serviço, que você está conseguindo bancar um atendimento nesse modelo, é uma atuação política. É uma atuação política naquele micro, sabe? Você garantir que a mulher não passe por que um outro profissional subjugue o corpo daquela mulher, é uma atuação política. Você garantir que uma mulher que está num processo de abortamento, seja ele espontâneo, provocado, que ela seja respeitada e que ela seja bem cuidada, é uma atuação política, né? E eu estou falando isso no micro, e para mim é isso, tem o micro e tem o macro. E a gente precisa fazer ecoar essa nossa voz, né? No macro também. Então, eu entendo como uma potência, sabe? E como uma coisa que não está descolada da outra, sabe? Porque como você vai falar assim, eu estou propondo aqui um modelo novo, né, entre aspas, não sei se é tão novo assim, mas eu estou propondo um modelo de respeito a essa pessoa que está chegando, a essa mulher. E eu sei que o sistema não funciona assim, né? A gente sabe. A gente tem índices de violência obstétrica muito altos, a gente tem o racismo obstétrico institucional, a gente tem várias coisas que, se você não tiver essa força, você não vai bancar, né? E aí você vai ceder ao sistema e vai começar a reproduzir o que o sistema já faz. Aí não tem razão de existir obstetriz. Então, para mim, a existência da obstetriz, ela é essa existência de resistência, de luta, de força, sabe? Quer falar, Fê? Não, tô sentindo. Mas é. É isso, assim, não dá. E você pode ter parteiras que são mais nesse âmbito macro e que são no âmbito micro. As duas fazem transformação igual, sabe? As duas são importantes nesse contexto, assim, de resistência mesmo. Que para mim é mais amplo até, né? A gente está falando da obstetrícia, mas é por uma sociedade mais justa, mais igualitária, com menos preconceito, com menos discriminação, né? Tem esse componente maior, assim, que é político também. E você poderia contar mais como que se deu esse fazer político através da construindo a O, aprendendo através da
Nossa, foi muito legal. E aí eu vou contar uma situação bem, bem pessoal, assim, né? A O dá muito trabalho. Quem é do CA, da O, sabe que assim, a carga de trabalho que você tem participando desses coletivos é grande, né? E aí era bastante trabalhoso e eu era conselho fiscal, então quando eu comecei a participar das reuniões, né? E comecei a entender um pouco, comecei a entender também que não tinha nada tão pronto que eu não soubesse, mas que estava todo mundo aprendendo junto, né? E eu fiquei, acho que 2 anos nessa função de conselho fiscal. E que me demandava, eu não era só conselho fiscal, eu fazia o que fosse necessário, fazia requerimento administrativo, fazia o que precisasse, né? E acho que eu tenho uma característica de ser teimosa ou persistente, vocês podem escolher o que for, né? Mas tem um pouco isso, assim, quando eu pego um negócio eu vou, sabe? Só que eu estava brava com a O, enfim, né? Aí ia ter uma assembleia e eu saí de casa e falei para o meu companheiro na época, não, hoje eu saio da O. Dito e feito, hoje eu vou lá, vou falar que eu não quero mais isso. Não aguento mais. 2 anos, ia para a Câmara, ia para vários lugares, né? Cheguei na assembleia e saí como presidente da associação. Gente, quando eu cheguei em casa que eu falei, tá, eu não... saiu? Não saí. E agora eu sou presidente. Putz, lascou. Aí foi isso. Eu fiquei 3 anos como presidente da associação, que foi um aprendizado, assim, gente, muito, muito bom. De me posicionar nos lugares, de ter voz, né? E eu estou retomando isso porque eu acho que nós, enquanto mulheres, a gente precisa muito tomar esse lugar de voz, né? E de voz que ecoa, de uma voz que ela tem toda uma base por trás, né? Mas que é uma voz pelos direitos. Então foi... Aí eu comecei a participar das coisas e aí comecei a ser responsável mesmo. Aí demandou um monte de coisa, desde a parte burocrática, que é bem chato, de ir no cartório, regularizar toda a situação da O. Depois, como a gente tinha ganhado essa indenização, tinha que administrar a parte financeira, né? Então, veio esse dinheiro, tinha que ir no banco e usar esse dinheiro de forma que trouxesse benefício para o coletivo das obstetrizes, né? Aí eu lembro que nós fizemos várias reuniões com a professora Beth, inclusive com a Bia Fioretti, que fez todo o material que a gente usou na divulgação. E tinha daí as reuniões com a Juliana Cardoso, como eu falei, que foi uma parceira importante. E aí eu lembro que nessa época da criação do cargo, a gente ia toda terça, quarta e quinta na Câmara Municipal de São Paulo falar com os vereadores, porque assim, a gente precisava aprovar a criação do cargo no município. Só que muita gente não conhecia, não sabia o que era obstetriz, né? Então, precisava chegar lá e falar para essas pessoas a importância da nossa profissão e do que a gente faz e por que deveria estar no município de São Paulo essa profissional. Gente, eu fui em todos os gabinetes. Eu fiquei anos recebendo carta do Coronel Telhada na minha casa, porque eu fui lá falar com ele, falar com essas pessoas que é de difícil diálogo, que não tem o mesmo, né? É o contrário do que a gente coloca, mas o que eu não queria era resistência, né, para que não passasse, digamos assim, a criação do cargo. E era muito legal, a gente vai ganhando... Eu lembro bastante do João, que ele falava, você vai ganhando embocadura, né? Você vai ganhando esse traquejo de falar com as pessoas e você vai ganhando mesmo. Então, foi um aprendizado muito importante e foi muito legal quando passou, né? A gente conseguiu inserir a criação do cargo dentro de uma reformulação de todo o plano de carreira do município, mas nós não tivemos veto a colocar a obstetriz lá. Então, eu considero que foi um trabalho bem sucedido. Tem fotos, tem várias coisas, assim. E aí era muito engraçado, porque a gente ia na Câmara, depois ia tomar um café e a gente ficava falando, gente, como pode isso, né? A gente está aqui fazendo isso. Estamos. Então, para mim, o período
que eu fiquei na associação, né, foi um período muito fértil, vou falar assim, de muitas conquistas, né? Eu lembro também que eu comecei a participar, e façam isso, participem das conferências de saúde, porque elas são importantes. Comecei a participar da conferência, então eu participei da local, depois fui para a municipal, e aí nós somos eleitas como delegadas, eles chamam, né? Que eu acho um termo, enfim, mas você é eleito como delegado, seja no segmento usuário, trabalhador ou gestor, né? E aí, eu lembro que eu fui nessas, e da conferência municipal para a conferência estadual, eles filtram, a gente perde metade das vagas. E é uma briga. É literalmente uma briga, assim, de quem vai conseguir acessar aquela vaga. E eu lembro que eles fizeram, e aí tem os sindicatos, né, tem vários coletivos que já estão mais nesse caminho. E eles fizeram uma votação e não me deixaram entrar como delegada para estadual. Aí eu fui na plenária, peguei o microfone, falei, isso é um absurdo, porque não tem uma representante de obstetriz para a conferência estadual. E nós somos profissionais aqui do município de São Paulo, do estado de São Paulo, precisa ter uma representação. Como que vocês falam que vocês são representantes de coletivos e vocês vão excluir uma categoria dessa representação? Depois fiz uma carta, fui numa reunião do Conselho Municipal, li essa carta e aí a gente conseguiu uma vaga. Então foi sempre tudo muito bancado, né? Por isso que eu te falei, Duda, e aí eu vou fazer um parênteses aqui, pessoal, para um acompanhamento que a gente fez no estágio, né? Me dá muita satisfação quando a gente consegue fazer algo que é bancado ali, ó, sabe? E a gente teve um acompanhamento assim no estágio que foi muito bonito, né? Então, para mim, é muito forte, assim, quando você vai, luta e você consegue. Nesse sentido, eu acho que a associação me trouxe isso, sabe? E me trouxe também entender que as coisas não estão dadas, né? Muitas vezes você olha para um sistema e você pensa, isso está dado, as obstetrizes têm dificuldade. Não está dado, gente. Não está dado. A gente vai lá, a gente luta, né? E a gente vai conquistando coisas, não tem nada dado. É tudo muito fluido e muito dinâmico e tem a ver com os poderes e tem a ver... E se a gente se cala, aí sim, está dado. Agora, se você usa da sua voz e da sua potência e da sua força, não está dado. Eu estou a fim de mudar, não é? É isso. E a gente tem esse exemplo de várias formas, né? Até a Elísia está aqui e ela tinha um contexto difícil, né, Elísia? Bastante difícil. E foi lá e conseguiu mudar algumas histórias, né? Então, acho que é isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Mas é isso, a associação, eu falo isso, que ela deu bastante trabalho, mas ela me deu um lugar, sabe? O chapéu da associação, muitas vezes, até hoje ele está, né? Eu chego nos lugares, você é da associação. Não, não sou mais da associação, agora eu sou docente. Mas eu gosto muito desse lugar de luta, sabe? E de conseguir colocar a nossa profissão nos lugares em que ela precisa estar, né? Aproveitando que você disse agora, eu sou docente, como é ser docente do curso? Ai, legal demais. Nossa, é legal demais. É muito bom. E a Bi está aqui também. Eu acho que ser docente do curso de obstetrícia sempre foi meu sonho. Começar por aí, né? Não sempre enquanto eu estava lá na física médica, não. Mas depois que eu comecei a ler e comecei a entender o quão profundo e o quão bonito é esse fazer da parteria, eu sempre quis ser docente, né? Então, quando eu estava para me formar, eu lembro que eu ouvia de pessoas que tinham feito mestrado e eu nunca achava que aquilo era para mim. É louco pensar isso, né? Eu não achava que eu conseguiria acessar esses lugares, que aí tem a ver com ter vindo minha família de Minas, da roça mesmo, sabe? Estudei em escola pública, então pode ter a ver com as minhas referências, né? Mas eu não achava que eu conseguiria. E aí, aos poucos, eu fui
também conseguindo acessar esses lugares, né? E aí eu entrei no doutorado direto, né? E eu trabalhei no hospital para entrar como docente do curso de obstetrícia. Eu acho que foi isso, assim, né? Eu passei no concurso em Osasco, fiquei lá 5 anos, mas eu sempre tive esse sonho de estar aqui como docente, porque para mim é muito especial esse lugar. E aí, como docente, a gente tem várias coisas, né? Mas para mim o que é mais forte, assim, o que uma boa obstetriz precisa ter, sabe? Para mim fica muito isso, assim, o que é ser uma boa obstetriz, o que é formar uma boa obstetriz, né? E eu acho que eu tenho tentado construir a minha trajetória pensando nisso, assim, de tudo isso, né? Que é a minha história, que intercala com a associação, que intercala com o curso. O que é aquela sutileza, sabe? O que você vai de fato promover? Porque para mim não é... Os procedimentos técnicos, eles são importantes? São para dar segurança, né? Mas tem uma coisa que é essa questão da experiência positiva, né? Que pode ser uma experiência positiva para as mulheres, para os bebês e para os profissionais. Eu acredito muito nessa intersecção, assim, né? Então, para ser uma boa obstetriz, eu preciso garantir a segurança, a qualidade, mas eu também preciso me permitir me conectar. A Bianca fala isso, né? A questão da importância da conexão, sabe? E enquanto a gente tem muitas pessoas que não gostam do campo, de estar, né? Porque realmente é cansativo, eu adoro. Eu adoro, eu gosto muito de estar nesse momento com vocês. E eu gosto muito disso, assim, de observar o cenário, né? Agora, como obstetriz docente, observar o cenário que é do bebê nascendo, da mulher sendo respeitada. E eu lembro de uma mulher que ela falou assim: eu fui atendida como se fosse um parto de novela. Essa foi a referência que ela trouxe, né? E aí você vê uma mulher negra sendo atendida no hospital de periferia do SUS, tendo essa percepção de que ela foi atendida, né, de uma forma especial. Para mim, isso é o principal, né? Então, como docente, é isso, de ver aquele bebê chegando, sendo respeitado também, sendo acolhido com amorosidade, de ver aquela mulher tendo a noção de como ela foi especial, sendo cuidada como uma deusa, vou usar de novo essa palavra, né? Respeitada, e de ver vocês promovendo esse respeito. Então, ver as alunas de obstetrícia promovendo esse respeito profundo, aquele processo. Gente, é muito bonito. É muito especial e é muito legal, assim, é muito legal. E não que seja fácil, tá? Tudo isso que eu tô falando não é fácil, né, Elise? Não é, mas é bonito. É de fato bonito. E a gente... É isso, gente, não tem jeito. Vai ser difícil desconectar uma coisa da outra, mas nós ficamos até 11 horas um dia no hospital. Edita essa parte depois. Mas foi tão bonito, que eu voltei para minha casa falando, poxa, isso vale a pena. Eu lembro da Bi, né, quando ela foi no concurso, que uma aluna perguntou se valia a pena ser obstetriz. Vale a pena. Para mim, valeu demais. Valeu uma vida, sabe? A sensação de que valeu uma vida. E também, eu acredito muito que a gente tem coisas a melhorar. Por exemplo, uma das coisas é acompanhamento de parto domiciliar. Eu acho que a gente tem que ter isso na formação. Porque são outras estratégias que você usa, outras coisas, né? Então, acho que a nossa luta é para que também a gente consiga, né? Disso que a gente teve de formação aqui, do que a gente vivenciou depois. Eu acompanhei com a Bi durante 6 anos
os partos, né, com Parteiras Lamari. Sigam no Instagram. Não edita não, que aí todo mundo vê. Merchan. As experiências de parto domiciliar que eu tive com a Bianca, principalmente, porque ela está aqui, e com a professora Roselane também, foram das experiências mais interessantes, assim. A gente aprende muito com as mulheres. A gente aprende muito na observação das mulheres passando por esse processo, né? Então, eu considero que as obstetrizes aqui também precisariam ter essa experiência, sabe? Você poderia contar mais como que as mulheres ensinam a gente? Nossa! Ai, eu sempre... Essa relação de horizontalidade, né, que eu tento estabelecer com as alunas, com as mulheres, com as colegas de trabalho, ela ensina. E isso, para mim, é muito... Até do Paulo Freire, sabe assim, dessa perspectiva, né? A mulher, ela assume, por exemplo, posições no trabalho de parto que são importantes fisiologicamente para ela. Por isso que a gente não pode vir com aquele roteiro pronto, né? E mais observar. Eu não sei se eu consigo responder essa pergunta. Eu só sei que elas ensinam, sabe? E aí, dentro da multiplicidade, né, da diversidade que é acompanhar mulheres, né, você tem aquelas que têm um parto de 20 minutos. Né, Bianca? Eu tô rindo porque, gente, vou contar uma história. Pode contar uma história? Pode? A gente foi, Bianca e eu, e era uma mulher assim, ela tinha seus 40 anos, e a gestação toda, principalmente no finalzinho, ela trazia umas coisas muito pesadas, né, Bi? De tema, de assunto, assim. Ela queria falar sobre óbito fetal, sabe, sobre umas coisas assim difíceis, intercorrência. E aí a gente falava, gente, ela vai ser difícil, né? Porque ela tá com medo. Foi, né, a nossa leitura. E aí, ela chamou a gente para ir para casa dela, tal, estava perto das 40 semanas, assim. A gente foi, chegamos lá, ela falou, ai, tô meio desconfortável, sei lá, acho que eu preciso ir no banheiro, tem trabalho para entregar. E a gente ficou lá, tipo, 1 hora, assim, muito esporádico, né, Bi? Contração totalmente esporádica. Ela queria fazer cocô, mas não conseguia, porque tinha muita gente, aquela coisa assim, né? Tinha que entregar trabalho. E a gente... Não. Bianca olhou pro marido dela, falou assim, ó, vem cá, não vai ter parto hoje. Você pode trabalhar, vai pro seu trabalho, não vai ter parto hoje. Olhou para ela, fica tranquila, entrega seu trabalho, vai no banheiro sossegado, a gente vai embora. Tinha uma amiga dela lá, né, Bi? A gente vai embora, não tem parto hoje, vai todo mundo descansar, relaxar, fazer o que tem que fazer e é isso. Aí fomos. Aí eu falei para a Bianca assim, Bi, acho que eu vou ficar na sua casa, que eu vou dormir, porque vai ter parto à noite, né? Talvez engrene à noite, final de tarde, começo de noite. Eu deitei. Aí, essa é a minha perspectiva. Aí, quando eu vejo, toco o telefone da Bianca. E a mulher assim, ó. Não foi, Bi? Pelo amor de Deus. Gente, eu levantei 2 passos, saí correndo. Bianca, vamos, vamos, vamos. Eu corri, eu acelerei aquele carro. O máximo que eu podia, a gente tinha que ter uma sirene, né, Bi? A gente tinha que ter uma sirene. E chegou uma hora, e a Bianca, vai, acelera, acelera, acelera. E o quanto dava eu acelerei, mas tinha hora que não dava. Eu falava, Bianca, só se eu passar por cima dos carros que estão na frente. Não, não chegou, não chegou. Não chegou muito. Gente, corremos tanto. E aí chegou no portão da casa da mulher, o cara não queria abrir o portão, porque não sabia quem a gente era. E a gente assim, eu sei que Bianca quase pulou o portão. E eu fiquei para estacionar o carro. Bianca chegou lá para pegar o bebê assim, ó. Eu cheguei e já tinha nascido. Foram 20 minutos, né, Bi? 20 minutos? Gente, então a gente erra? A gente erra. Meu, quer pedir para errar? É falar, vai nascer tal dia.
Você não tem controle de nada, de nada. Então, o que as mulheres ensinam? Que você não pode ter, por exemplo, essa visão de que você sabe ou de que você tem. Não, gente, não. Sai dessa ideia do controle, porque não vai rolar, entendeu? Não vai rolar. E foi muito legal, mas nasceu bem, nasceu bonito. Ela ficou feliz, né? Porque, e depois, né, com as reflexões que a gente faz, a gente pensou, talvez ela precisava ficar sozinha. Precisava que todo mundo saísse daquela ansiedade. Podia estar, de alguma forma, né, ali atropelando ela. E a gente não, por exemplo, o exame de toque, a gente não faz um exame de toque só por fazer. Não, a gente faz se tem alguma indicação. Principalmente nos partos domiciliares. Então, a gente acompanhou muitos partos domiciliares sem nenhum exame de toque, que é o que eu acho mais legal. Porque aí você começa a aprender a ler outros sinais da evolução. E às vezes errar também, né? Mas elas ensinam isso. Outras mulheres que a gente achava, poxa, vai ser um parto rápido. Demorava 3, 4 dias. Obstetriz, então, né, Bi? Quando você vai acompanhar a obstetriz no processo, é isso. Então, a gente não tem controle de nada, assim, né? O que a gente tem, o que eu acho que a gente tem, e aí a gente precisa de algo que dê segurança, né? A gente tem uma boa formação técnico-científica, né? A gente tem a avaliação do bebê. Então, a gente tem o nosso conhecimento e a nossa habilidade para se doar naquele momento ou estar presente naquele momento com toda essa inteireza, sabe? Ouvindo o BCF, sabendo se a mãe está bem, né? É isso que a gente tem. E bancando as decisões, sabe? Mas, então elas ensinam isso. Essa mulher, por exemplo, a gente teve um outro acompanhamento que durou 4 dias, ela acabou tendo que ir para o hospital e acabou indo para uma cesárea. Esse processo do trabalho de parto para ela, de 4 dias, foi extremamente significativo. Ela conseguiu elaborar várias coisas naquele processo. Então, isso também as mulheres nos ensinam, sabe? E mais muitas coisas, enfim. É muito legal. Uma questão do tempo, que a gente está falando de alguma forma aqui, né? E de como esse tempo, ele não é o tempo cronológico. Né? Para mim, na questão dos partos, assim, e desse acompanhamento, ele não é cronológico. Ele é o tempo de cada mulher, né? E eu tenho entrado em umas coisas, assim, que a nossa percepção de tempo também muda quando você está acompanhando uma mulher. E aí as meninas que estão no estágio devem também perceber isso, né? Então, essa ideia de que a dilatação vai acontecer 1 centímetro por hora, gente, isso é a maior furada. De que uma mulher que está com, sei lá, 6 centímetros vai demorar aí, sei lá, 3 horas, você não sabe. Você não sabe, né? O que eu falo sempre para as alunas é, mulher falou que vai nascer? Escuta. Se ela falou, vai nascer. Essa coisa da percepção do corpo, né? Que é uma subversão também na nossa sociedade. As mulheres terem essa noção do próprio corpo, terem essa percepção do corpo durante esse processo. Então, isso que você trouxe é muito legal. Sente a posição que o seu bebê está, né? O acompanhante também já conseguiu sentir. É legal, as pessoas vão vivenciando aquilo de uma forma diferente, assim. Que mais? Não sei se eu fugi muito do que eu tô meio... Eu tenho uma dúvida que eu fiz também, já passei pelo estágio de recepção, né? Sobre lidar com os outros profissionais. Eu acho que isso é uma dúvida geral e até um receio que a gente tem, né? Como a gente lida, muitas vezes, com o fato de eles não deixarem a gente ter autonomia, mesmo a gente tendo a ciência do nosso lado, e muitas vezes eles não se atualizando como deveriam se atualizar, principalmente na área médica, e como a gente deve lidar emocionalmente com isso, porque eu acho Só pergunta fácil. very easy. Mas assim, porque acho que é um receio que eu tive, mas que eu vi que eu consegui enfrentar, essa questão de você falar, por exemplo, pode falar, ou um outro profissional, não sei, um médico, um presidente, você não é capaz de fazer esse parto, deixa que eu assumo. Né? Então, eu acho que eu tenho... por isso que eu falo que seria interessante as obstetrizes terem estágio de parto domiciliar, né, na formação.
Porque aí você lida com um outro contexto, que é você tem a total autonomia, mas também a total responsabilidade, né? E que eu acho que a gente banca muito bem esse lugar. Mas é isso, né? Quando eu falei da questão política, é por isso, o sistema que está posto não é, o modelo que está posto não é o nosso modelo, né, de atendimento. É um modelo violento, intervencionista, com 60% de cesárea. Então, muitos profissionais não sabem acompanhar parto, né? E aí, o que eu tenho tentado fazer no local onde eu estou inserida, né? Tenho tentado bancar a minha voz com o conhecimento científico, né? Então, toda vez, eu sempre falo para as meninas, né, de manter todo o prontuário atualizado, porque se alguém vem falar alguma coisa, não, mas tá aqui, ó, o partograma tá bom. E a gente tem N críticas ao partograma, né? Mas muitas vezes ele serve um pouco nessa interação. E pode ser também uma visão, enfim, mas é a que eu tenho, tá? Os profissionais são muito carentes. O hospital é uma instituição muito adoecedora, né? Para os profissionais também. Então, muitas vezes você acha que o que está ali está em harmonia. Não está, gente. Não está. As pessoas têm muito... Primeiro que elas têm essa reprodução acrítica do que elas estão fazendo, né? Então, não se atualizam, tem várias coisas, né? Eu tento um pouco usar, e aí eu vou trazer a referência da Bianca, né? A questão da resistência, afetividade e subversão, que ela fez no doutorado dela, esses 3, né? E eu tento trazer isso para mim, sabe? Que eu vou fazer uma resistência, sim, a esse modelo que está posto. Muitas vezes eu uso da afetividade, sim, com aqueles profissionais, com muito respeito, né? Num lugar de horizontalidade também, que é o que eu busco, que eles tenham comigo, né? Nesse lugar do conhecimento científico e muitas vezes a subversão. Aí, ó, edita também essa parte, Gabi. Tem uma ocitocina lá, eu vou desligar essa ocitocina, porque eu estou vendo que para essa mulher, essa ocitocina, nesse momento, está sendo danosa. Essa ocitocina pode atrapalhar o processo dela, sabe? É fácil fazer isso? Não, não é. Não é fácil. Mas a gente tenta fazer. Com algum controle de danos, né? Porque é isso, cada vez que chega também, a gente trabalha em equipe, a gente, né? Mas o que eu tento fazer é isso. Para mim, Malu, sempre a referência é a mulher, sabe? Mais do que... Tem algumas práticas que são completamente inadequadas, e isso a gente tem já há muito tempo estabelecido, né? Na parte científica da obstetrícia. Mas, para mim, é essa referência da mulher, de se ela está sendo respeitada, sabe? E com os profissionais eu tento isso, tento debater. Então, já teve situações lá no hospital que eu falei, mas a evidência científica fala isso com tal profissional, ou por que você está agindo assim, né? Porque o que acontece muito é que as pessoas, sem uma força, assim, às vezes elas estão num dia muito ruim e elas saem distribuindo, sabe? Conflito para todo lado, entendeu? Então, eu entendo a gente também, nesses ambientes de estágio, ou sejam vocês, de certa forma, nesse lugar de manter esse cuidado respeitoso, sabe? Só queria falar que a gente está no Alípio, né? E eu fiz estágio lá, e vocês estão, tipo, muito faladas lá, literalmente. Que bom, que bom. Nem sempre é fácil, nem sempre a gente consegue. Porque acho que ter essa consciência de que eu estou lidando com esse sistema maior, né? E eu estou lidando com pessoas que muitas vezes não conseguem distanciar o pessoal, né? Mas eu uso muito da afetividade também. Eu abraço, porque eu acho que as pessoas são carentes disso também, de certa forma, né? Calma, sabe? Tento um pouco. Nunca vou discutir com um profissional na frente da mulher, mas depois, a hora que ele sair, ele vai ouvir, entendeu? Tipo... E tentar, de certa forma, conter ali, né? Não é um exercício fácil, Malu, de verdade. Quando você entra num sistema que está estabelecido, não é fácil. Mas é isso, com muito conhecimento, com muito respeito. E as pessoas vão vendo,
As pessoas vão vendo que o parto dá certo, sim. Que a questão do tempo, esse tempo cronológico não é tão importante, que se o bebê está bem, a mulher está bem, né? Então, com bons resultados, você também vai conseguindo trazer para esse lugar. Mas... Professora, que mensagem que você deixa para quem está cursando obstetrícia? A gente tem muitas caloras. Que mensagem? Obstetrícia vale a pena, vale muito. Eu não consigo pensar a minha vida sem a obstetrícia nela, assim, das coisas que eu aprendi. Obstetrícia é comunidade, é coletivo. Uma coisa que eu acho muito bacana entre as obstetrizes e que eu percebo e que eu sinto que é diferente de outras profissões, principalmente da área da saúde, e eu espero que continue assim, é que a gente trabalha em colaboração, sabe? Tem um processo colaborativo entre as obstetrizes, entre as alunas. Isso ficava muito forte para mim em Osasco, quando eu trabalhei lá, porque a gente tinha, sei lá, acho que de 12 a 15 obstetrizes e os outros profissionais, né? E nós éramos conhecidas no hospital, até de certa forma como, assim, tem que tomar cuidado com aquele grupo porque eles se apoiam muito, sabe? Eles se ajudam muito, é uma colaboração. Então, acho que seria mais ou menos nesse sentido, assim, né? Que as obstetrizes se ajudam. E eu espero que continue assim. Professora, muito obrigada. Obrigada, meu amor. Não sei se... Você disse no início que antes que ele começou a se sentir como um peixe fora d'água, né? Eu queria dizer que para mim é muito bonito ver como você flui, assim, hoje nesse marco. É muito bonito aprender, assim, Obrigada, Duda. É muito especial. E também queria passar a palavra, se mais alguém quiser perguntar, quiser comentar. Ok? Marinho, um pouco na boca. Fala, Nath. Quer falar, Fê? Fale, Fê. Fale, sempre bem-vinda. Eu queria que você comentasse, não é uma pergunta, eu acho. É uma inquietação que eu tenho, porque agora, nesse momento que a gente vai para o estágio, é o momento que a gente realmente se depara com o sistema obstétrico, com o hospital, com outros profissionais, e é muito desconfortável, né? Sim. E eu queria... E aí, ouvindo você falar, foi muito legal, assim, e ver você falando que você gosta de estar em sala de parto, assim. E por algum tempo, principalmente no primeiro semestre que a gente vai para a sala de parto, na minha cabeça tava, esse lugar não é para mim, o hospital não é para mim. Eu vou passar por isso e eu vou para outros lugares, né? Porque, enfim, é difícil a gente enxergar a obstetrícia ali, né? Daí hoje já não é um lugar tão estranho como foi, né? No primeiro momento, eu já consigo, né, navegar ali um pouco mais. Mas enfim, queria que você... Mas ainda assim, é difícil ver a gente conseguindo atuar plenamente como a gente gostaria, né? E aí eu queria saber o que você pensa sobre isso, da obstetrícia, né, desse ser o lugar da obstetrícia, não ser o lugar... Né? Eu acho que tem que ser, porque é onde acontecem a maioria dos partos, 98% dos partos são hospitalares, né? Onde acontece o atendimento das mulheres em outras situações também, seja num óbito fetal. Nós tivemos um acompanhamento lá no Alípio, que para mim é bastante forte esse acompanhamento também, que foi uma mulher imigrante que chegou com 38 semanas com um bebê em óbito fetal. E as alunas chegaram, Julie, maravilhosa, Lohane, chegaram para mim e falaram, a gente quer acompanhar ela. Eu falei, bom, se vocês querem, eu banco com vocês, né? E foi um acompanhamento muito forte. Até tem uma foto que a Bi passou, que é a foto das mãos, que ninguém muito sabe o contexto dessa foto, mas era o contexto desse acompanhamento. Porque muitas vezes as mulheres que chegam com óbito fetal, elas são deixadas de lado, gente. Se você pensar que a rotina é ouvir o BCF de 1 em 1 hora, para aquelas mulheres que estão em trabalho de parto, né, de um bebê vivo, o óbito fetal fica jogado, sabe? E são as mulheres mais que estão passando por um momento muito difícil.
né? De novo, me arrepia. Me arrepia porque eu vi as alunas fazendo um trabalho muito bonito, Fê. Muito. Eu lembro que elas perguntaram se a mulher queria colocar uma música. E a mulher quis. E era uma música alegre, dançante, assim, né? Da cultura dela. E foi muito legal ver aquilo, sabe? De novo, não foi fácil. Mas tinha uma beleza naquele respeito profundo com aquela mulher, com aquele processo. Não é fácil estar presente numa situação dessa, né? O pai ficava perguntando o tempo todo o que tinha acontecido. Então, não foi fácil, mas foi muito bonito e muito forte. E assim, ver as alunas fazendo isso, sabe? É muito rico. E eu acho que o hospital é o nosso lugar, uma vez que aqui no nosso país, ele é o principal local onde as mulheres estão parindo, estão tendo seus processos, seja processo de abortamento, aborto legal. A gente precisa cuidar das mulheres e onde as mulheres estão, sabe? Então, por isso que eu falo que o meu foco é nas mulheres. Não é em mim, não é nos profissionais, não é no sistema, não é no hospital. É nas mulheres. É difícil? É difícil. O que eu tento fazer? Eu tento criar mini comunidades e proteger ela com toda a minha força possível. Tipo, não vem aqui não. Não vem aqui, não entra. É corporal mesmo, muitas vezes. É assim, ó, fica aqui. Vem cá, usa seu corpo como escudo e barreira, sabe? Por exemplo, lá no hospital que eu tô, tem uma sala grande que fica dentro do centro obstétrico. E tem uma sala pequena que fica fora. Eu adoro a sala pequena, gente. Não cabe muita gente. E tá fora dos olhares ali, entendeu? Então, assim, quais estratégias nesse lugar eu posso usar para não ser tão atravessada por esse sistema, né? Mas a estratégia não é eu não estar lá. Quando eu falei que eu sou teimosa e persistente, é isso, vai ter que me aguentar? Sim. Eu vou estar aqui, sim, e propondo esse modelo de cuidado respeitoso com as mulheres, né? Então, a gente tem que buscar o que funciona. Às vezes não dá, mas muitas vezes dá. E quando dá, é muito bonito e é muito forte. E vai ficar na memória dessa mulher um atendimento de respeito, sabe? Acho que eu respondi. Não sei se alguém quer falar alguma coisa também sobre isso. E eu sei que não é fácil, Fê, eu sei mesmo. E acho que a gente tem até pensado isso, né? Eu acho também que quem está lá com vocês também faz, né? A pessoa que está nesse... Porque o docente, ele está muito no meio de campo, eu entendo, né? Mas independente disso, vocês têm uma formação e vocês têm uma força, sabe? E eu acho que é usar a voz, né? Usar o corpo mesmo, sabe? E manter esse modelo e também se acolher no sentido de entender que tem um sistema, que tem toda uma série de processos ali. Mas só de você fazer essa crítica já é algo especial, entendeu? Sabe? Gente, eu falo, né? A coisa vai, assim. É isso? Mais alguma coisa, Nath? Não? Acho que eu falei, é engraçado, né? Porque se a gente fizesse isso nas férias, eu não ia falar tanto dos partos, né? Ia falar mais da parte política, que era mais um pouco mais a encomenda, né? Mas é isso, para mim tudo isso é político também. Nascer uma forma política, né? Nascer político. Diga. Tem sido difícil nos últimos dias, semanas. E eu queria saber de você, assim, o que você acha de como vai ser daqui pra frente, principalmente por parte do domiciliar, né? Sim. Os profissionais, Tem. os profissionais estão com muito medo, né? Sim. E aí eu queria até falar sobre isso. Então tem sido bem difícil, né? Se você quiser explicar o contexto, pode ser que nem todo mundo saiba. Tá. Bom, vou falar, vocês vão me ajudando com as informações também, tá? A gente tem um médico do Sul que ele acompanhava partos domiciliares com a companheira dele, que é a enfermeira obstetra. E teve uma situação, um caso, que ele fez uma transferência para o hospital, né? O bebê foi atendido no hospital e teve um desfecho...
teve um desfecho ruim. Mas, assim, eu falo que só também não tem desfecho ruim quem não acompanha parto, gente, de verdade. Sendo muito sincera, assim. Quando você se propõe a esse modelo, a gente não tem, lembra, do controle, a gente não vai ter 100% de resultado positivo. Por mais que você use as melhores evidências, o melhor cuidado, né? E aí, o que aconteceu foi que esse médico transferiu esse bebê, se eu não me engano, ficou 24 horas em cuidado do hospital e veio a falecer. E aí teve um processo criminal contra esse médico e ele foi preso. Isso aconteceu em 2010. 2010, isso. Faz tempo, mas foi o tempo da justiça, assim, né? E aí, para mim, tem uma característica desse caso, Carol, que é assim, a sensação que eu tenho, tá? Que as obstetrizes, enfermeiras obstetras, acompanharem parto domiciliar, eles até, beleza, entre aspas, né? Mas quando é um médico acompanhando um parto domiciliar, aí vem muito forte, entendeu? Essa é a sensação que eu tenho do CRM, enfim, né? Porque é um tanto mais conservador enfim. E aí esse médico respondeu um processo criminal que tem várias críticas. Você pode olhar, né? Assim, esse bebê tinha uma condição de saúde que levou a esse desfecho. Ele tinha uma questão congênita, né? Então poderia ter acontecido a mesma situação se estivesse num parto hospitalar, com muita, né? Eu acredito que aconteceria por ser uma questão congênita, tá? E aí esse médico respondeu um processo criminal e ele foi preso. 14 anos. Então, nós estamos nos movimentando porque isso claramente é uma perseguição a esse modelo de atendimento, entendeu? Se eu não me engano, foi o conselho, né, que fez a denúncia contra ele. Foi o Ministério Público. O Ministério Público. Não foi os pais? Foi a mãe da vítima. Eu acho que nesse caso a vítima era a gestante. Ah, tá. Mas ela não prestou queixa. Ela fez... tem outro nome, tipo... Uma denúncia. Não é uma denúncia, tipo, ela contou o que havia acontecido. Sim. E aí o Ministério Público entrou com... Tem um nome quando você faz... tem outro nome. Notícia crime. Tá. E aí eles decidiram que era importante que eles fossem julgados. Sim. E a gente tem, né, até internacionalmente, tem alguns casos assim, principalmente com relação ao parto domiciliar, né? Mas o que a gente vê é que é isso. Você tem tantas práticas inadequadas no hospital. Você tem tantos desfechos ruins por conta de má assistência mesmo, negligência, e isso não acontece com os profissionais do hospital, entendeu? Então, você vê claramente que é algo direcionado a esse modelo, né, de assistência. E sim, a gente precisa se unir, Carol, e mostrar exatamente assim, que é isso, por que essa diferença de julgamento, né? Porque se ele tivesse atendido esse mesmo parto no hospital com o mesmo desfecho, eu acredito que não teria nem denúncia, entendeu? Então, Pode falar, meu amor. Não é uma pergunta, é uma afirmação só. Uma afirmação. Fiz questão de vir aqui para dizer que você é uma grande inspiração Meu amor. para nós também, como professores. Então, te ouvir é sempre maravilhoso. E quando você fala de mulheres, o que eu também tenho, sempre que você fala isso, onde eu estou lá, no meu campo, eu fico pensando, né, que é como proteger as mulheres, sobretudo, né, que é o nosso principal objetivo. Né? Então, só agradecer. Obrigada. Essa formação política. Obrigada. Só usando esse gancho da Bia, assim, né? A gente fala que a voz de uma parteira sempre tem quem veio antes e quem vem depois, né? Então, deixar registrado isso, porque eu acho que essa ideia de continuidade, de coletividade, de que a gente se ajuda, né? Então, é isso, gente. Obrigada. Obrigada, professora. Obrigada.